Senhoras e senhores, bom dia. É sempre um prazer estar com vocês. O meu já está pronto, quentinho na hora. E você? Topa um cafezinho? Então vamos juntos. Vejam bem, gente. Hoje eu gostaria de iniciar com vocês o estudo de cada benefício previdenciário previsto em lei, certo? Então, hoje vamos iniciar pelos benefícios por incapacidade. São quatro, basicamente. O primeiro, auxílio-doença. O segundo, auxílio-doença acidentário. Terceiro, auxílio-acidente. E o quarto, aposentadoria por invalidez. Vamos tratar então do auxílio. Vamos fazer o seguinte. Eu tive uma ideia. Vamos fazer uma exposição esclarecendo a distinção de um e do outro, ok? O auxílio-doença, o primeiro auxílio-doença, ele é chamado de auxílio-doença comum e também auxílio-doença previdenciário, certo? Então, a gente pode chamá-lo de auxílio-doença comum ou de auxílio-doença previdenciário. O segundo é o auxílio-doença acidentário. Então, o primeiro, ele é comum porque não é decorrente do acidente. O segundo é o auxílio-doença acidentário porque decorre de um acidente do trabalho. Então, tudo aquilo que não decorre de acidente de trabalho é comum. Então, esse primeiro, o auxílio-doença comum ou auxílio-doença previdenciário, é o benefício previdenciário que se destina àquelas pessoas acometidas de uma enfermidade que está a tal ponto que gera uma incapacidade para o trabalho, que nós chamamos de incapacidade laborativa. Diferentemente do auxílio-doença acidentário, como já antecipei. O acidentário, como o próprio nome já dá a indicar, ele decorre de um acidente, o acidente de trabalho. Então, vamos imaginar que você está contribuindo ao INSS como contribuinte obrigatório ou facultativo. Em um determinado vídeo eu vou também falar sobre isso, o que é o contribuinte obrigatório, o que é o contribuinte facultativo. Deixemos isso para um vídeo especial, falando só sobre essas distinções, do tipo de segurado. Então vamos admitir, neste exemplo, que você é um segurado e está contribuindo normalmente com o INSS, mas sofre um resfriado muito forte, ou sofre uma queda, tem uma topada que está impedindo que você trabalhe. Chegou a esse ponto de dor, quebrou um osso, não sei, das mais variadas situações, né? Então, é uma enfermidade, seja qual for a enfermidade, mas que chega a ponto de incapacitar para o trabalho. Por isso que tem a perícia para constatar essa condição de incapacidade laborativa. Então, nessas condições, por não se tratar de uma doença decorrente do trabalho,
então você tem direito ao benefício de auxílio doença comum ou a previdenciária. Ao passo que, em havendo um acidente de trabalho, e aí sim você tem que estar trabalhando, seja de carteira assinada, ou seja, na qualidade de autônomo, você estar trabalhando na sua função habitual, na sua atividade habitual, e sofre um determinado acidente. E esse infortúnio gerou a incapacidade laborativa, a incapacidade de trabalhar. Então você passa a ter um auxílio-doença acidentário, porque decorreu do trabalho aquela doença ou aquela enfermidade, ok? Decorreu do trabalho, auxílio-doença acidentário. Não decorreu do trabalho, auxílio-doença comum. E o auxílio-acidente? O auxílio-acidente também decorre do trabalho, com algumas diferenças. É que os dois primeiros, auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário, são benefícios temporários, com data de início e data de fim. Já o terceiro auxílio-acidente não é temporário, ele é permanente. O auxílio-doença comum ou previdenciário, para ter direito a ele, o segurado ou a segurada tem que contribuir com o INSS durante 12 meses, que nós chamamos de carência. Tem que cumprir essa carência, esse tempo de contribuição mínimo para fazer jus ao benefício. 12 meses, portanto, um ano. Já o auxílio-doença acidentário não precisa ter esses 12 meses. Basta ter a qualidade de segurança, ou seja, está pagando INSS. Não importa se tem mais ou menos de 12 meses. Mesmo que tenha menos de 12 meses, recebe, porque ele é isento de carência. E o terceiro, auxílio-doença, o auxílio-acidente, por sua vez, ele também, tal como o segundo, o auxílio-doença acidentário, o auxílio-acidente também é isento de carência, certo? O primeiro, auxílio-doença comum ou previdenciário, a pessoa recebe com base no percentual de 91% das contribuições previdenciárias. Então, será feito um cálculo da média de 91% das contribuições previdenciárias. O auxílio-doença acidentária, a mesma coisa. Já o auxílio-acidente, a pessoa recebe 50% da média das contribuições previdenciárias que realizou. 50%. Certo? Então, se ele tem direito ao salário mínimo, recebe 50% do salário mínimo, mas é permanente. Recebe até ter alta previdenciária ou até se aposentar. O primeiro, auxílio-doença comum ou previdenciário, não gera direito à estabilidade no trabalho. Então, quando ele volta ao trabalho, não é? Ele é recebido, certo? E não precisa cumprir aqueles 12 meses de estabilidade. Ou seja, a estabilidade é 12 meses sem precisar voltar ao trabalho, quando tiver alta médica. No caso do auxílio-doença comum previdenciário, ele não tem essa estabilidade. Já o auxílio-doença acidentário, o segurado tem direito a essa estabilidade, certo? Então, quando ele tiver alta para voltar ao trabalho, ele pode ficar mais 12 meses sem trabalhar.
é uma estabilidade, recebendo seu salário. Certo? Já o auxílio acidente é interessante. Enquanto que os dois primeiros, o comum e o acidentário, a pessoa não trabalha enquanto estiver em benefício. Ou, no caso do auxílio acidente, quando terminar, só trabalha depois de terminar a estabilidade. Já o auxílio acidente, ele continua trabalhando e recebendo 50% daquele valor de acordo com os cálculos previdenciários. Os cálculos das contribuições, ele tem direito a 50% do valor. Daquele valor que foi apurado como valor do benefício. Ele faz jus a 50%. E continua trabalhando. Continua trabalhando. Então, nós vamos destrinchar de um por um nos próximos dias. Vão acompanhando. Essa primeira parte foi introdutória, apenas uma introdução, para a gente entender quais os benefícios por incapacidade existentes e a distinção prévia de um e do outro. Nos próximos dias nós vamos falar isoladamente, de um por um, de cada um, tá bom? E a aposentadoria aposentadoria por invalidez vai ficar quando a gente for tratar das aposentadorias. Então, no primeiro momento, vamos tratar do auxílio-doença, agora de forma específica, só dele, depois do auxílio-doença acidentário e depois do auxílio-acidente. A aposentadoria por invalidez é um benefício por incapacidade, mas vai entrar no rol das aposentadorias quando a gente for tratar das aposentadorias. Está bem? Fiquem com Deus e até a próxima.